Bom, olá amigos, amigas, conhecidos e desconhecidos. Eu vou tentar aqui fazer um vídeo aqui tomando um café para falar sobre um assunto interessante, que sobre o tal do despertar da consciência, né? Muitos falam que dizem, né, contam, assim, quando eu despertei consciência, quando eu despertei, quando eu despertei, né, enfim, fala esses termos assim, referente a alguma coisa que aconteceu na sua vida, né, de assim, de extraordinário, tipo assim, quando teve uma experiência assim transcendental, né, por exemplo, quando teve uma EQM, aí teve né, aquela experiência de vida após morte, né, que é a quase morte, né, que quer dizer experiência de quase morte. Aí então teve aquele encontro lá com os anjos, com Deus, né, enquanto eu estava morto, né, e depois foi ressuscitado, aí voltou, aí conta, né, e diz que quando despertou, que para ele despertou aquele momento. Ou às vezes quando a pessoa diz assim que teve um sonho, né, um sonho assim lúcido, ou uma saída em astral consciente, que viu o seu próprio corpo, né, então ele diz que ele despertou, ou quando assim, tipo assim, se deu conta de uma coisa, tipo assim, tá vivendo uma situação, uma vida, né, que aí sofredora e bastante dificuldade, ou até mesmo feliz, mas aí acontece alguma coisa que de repente ela se dá conta que aquilo tudo que ela vivia era ilusão, que quando despertou, tipo assim, tipo aquela coisa, tipo aquela insight, né, psicológico, insight de inteligência, ou tipo assim, parece que clareou assim as suas ideias assim, referente a uma situação. Aí disse quando despertou. Bom, o que eu vou dizer sobre isso? Assim, para mim é complicado falar porque eu, baseado então, em todos esses contos que as pessoas falam, né, esses depoimentos que falam e quando despertaram, então, para mim, né, no meu caso, eu nasci desperto. Eu nasci desperto. Eu nasci com já uma aula desperto já. Por que eu digo isso? Porque eu me lembro da primeira coisa que eu falei nessa existência, nessa vida, né? E também lembro, né, um pouquinho antes disso, lembro o último segundo da minha última existência. Então eu tenho certeza de que a vida continua após morte, porque eu lembro da última existência, do último, um segundo só, mas eu lembro. É só isso, mais nada. Então logo depois dessa imagem, né, a primeira coisa que eu lembro, a primeira coisa que eu falei na minha vida, o primeiro raciocínio que eu tive na minha vida, a primeira frase que eu disse da minha vida, que foi essa: eu não consigo ver o meu rosto. Só vou conseguir ver meu rosto se eu olhar no espelho. Falei isso para meus irmãos, estava assim, tava na casa, na sala reunida. Então, eu acredito que falei. Então, se eu falei, eu tinha um ano e pouco de idade já, né? Por aí, quando a gente começa a falar. Mas hoje eu tenho quase certeza que eu não falei. Eu pensei que falei. Eu pensei, raciocinei isso logo depois que nasci. Nos primeiros dias. Que eu tava em casa já, né? Com a minha família. Aí certo foi quando eu despertei mesmo, quando eu dei consciência do que era da vida, de que eu estava no outro corpo, né? De forma consciente e inconsciente, vamos dizer assim. E aí fiz essa pergunta, né? Teve esse raciocínio. Eu não consigo ver o meu rosto se eu não olhar no espelho, se eu não só consigo ver todo mundo, mas não vejo a mim mesmo. Não é um fato? Você mesmo que está aí vendo esse vídeo pode comprovar isso. Se tu não tiver o celular na tua frente, não tiver um espelho na tua frente, não tiver nada na tua frente que reflete a tua imagem, você não consegue ver o seu rosto com os seus próprios olhos. Pode até tentar ver, tenta enxergar. Você não enxerga o corpo todo, mas não enxerga a si mesmo. Então, nasci desperto. Baseado em tudo que eu já ouvi falar em depoimento de despertar. Bom, então, sobre despertar da consciência é o seguinte. O que eu aprendi, né, que eu estudei também, né, com meus 23 anos de idade eu conheci uma escola que chama-se Gnose, né, e lá eu estudei naquela escola
durante 9 anos. Então lá se fala, se ensina o que é o despertar, se ensina o despertar da consciência, como despertar da consciência e ensina o que é o despertar da consciência. Então, pelo que eu tive nesses 9 anos de conhecimento lá, o despertar da consciência é muito diferente do que eu ouço as pessoas dizerem aí, que despertou a consciência, ou até o meu próprio despertar, como eu falo, que eu digo que se desperta. Então, é bem diferente disso. Então, assim, para começar, o despertar, ele não é, nunca vai ser, assim, assim, 100%, né? Tudo de uma vez só. As pessoas, quando a gente desperta a consciência, a gente desperta aos poucos. Assim como eu, com todo mundo, né? Quando desperta a consciência, começa a dizer que despertou, começa a despertar, começa a acordar, né, para a vida, começa a acordar para essas coisas. Acorda, vamos dizer assim, uma certa porcentagem. Vamos dar um exemplo assim, bem assim, que eu acho assim, bem assim, para ficar bem entendível. Imagina, vamos supor que uma pessoa, uma criança, né, alguém nasceu num lugar onde uma família que é de bandido, né? Bandido imaginal, né? Sabe que existe isso, existe famílias, existe pessoas que são marginais, são negativas mesmo, são do mal mesmo, são bandidos, ladrões, né? Assassinos, que vivem no crime, vivem do crime, tem pessoas que são famílias que são assim. Então, às vezes um casal é assim, tem um filho e ensina, então, começa a educar o filho a viver nesse mundo do crime. Então imagina uma criança que nasceu lá com seus pais, família de criminosos. Então ela aprende, é educada a que mentira é certo, roubar é o certo, que tem que roubar para viver, que matar também é. Se tem alguém que incomoda, mata porque alguém que atrapalha um inimigo, mata porque, né? Assim pensa o mal, assim é o mal, né? Não é assim? Então imagina que a criança nasce com essa, aprende assim. Então para ela a vida é isso, a realidade é essa. É matar, roubar, mentir, enganar, explorar, dominar. É só maldade. Para ela isso é o certo, porque os pais dela são assim e ela foi criada assim. Então imagina que um dia, né, ela desperta, ela acorda para essa realidade, ela vê que isso não é real. Isso aqui é errado, que roubar, mentir, essas coisas. Então isso é o momento dela despertar. Ela despertou. Quando ela se dá conta de que ela nasceu numa família de criminosos, que seus pais são criminosos, não são pessoas boas, são pessoas más, que ela também foi educada num regime má, então ela se dá conta. E aí então ela tem o seu despertar, o seu primeiro despertar, que não é um despertar total, é um despertar parcial. Então com isso ela sofre. Ela sofre pra caramba, imagina, né? Você nasceu, ele está lá com seus 15 anos de idade, 20 anos de idade, tá adulto, já que seja, e aí se dá conta de que toda a sua vida você aprendeu tudo errado. Você está vivendo uma vida totalmente errada de maldade, coisa. Imagina o sofrimento que é para uma pessoa que vive nesse meio, se dá conta das maldades que fez, do mal que fez, da, enfim, da vida ilusão que tinha, né? Da vida mentirosa que tinha. Então, aí a primeira coisa que vem é o sofrimento. Isso é um fato. Eu vivi isso. Imagine para mim, né, que nasci desperto, né, o quanto que eu sofri já nessa minha vida por conviver, por nascer, por viver nesse mundo cheio de mentiras, de ilusões, pessoas que enganam, injustiças, enfim. Quem mais pode puxar o tapete do outro, explorar o outro, entende? Então, essa é a primeira coisa que acontece quando a pessoa é desperta, ela sofre muito, porque ela vê que o mundo não é como Cristo ensinou, né? Como Cristo passou para nós, como deveria ser. Então, esse é o ponto. As pessoas, primeira coisa, a pessoa quando desperta, ela não desperta totalmente, desperta um pouco, porque nem esse exemplo que eu dei aí do crime, né? Da pessoa que nasceu no crime, né? Que não, pessoa que. E aí se dá conta que tudo que ela viveu é errado. Então ela vai ter que aprender o que é o certo. Então ela vai começar a estudar, vai saber, a primeira coisa, vai sair desse meio, né? Que vai ser um grande sofrimento também sair dessa, né? Para ela a vida era aquilo, então ela tem que mudar totalmente de vida, porque se ela quer realmente transcender, despertar, evoluir, ela vai ter que sair disso.
Então, vai surgir mais novos despertares. Porque fora do crime, vamos ser bem realistas e inteligentes também, né? Porque tem as pessoas que vivem nesse mundo do crime, né? Que acham que tudo que isso é o certo. Então, quando a pessoa se dá conta disso, que isso é errado, então ela vai pro bem. Só que dentro do bem, vamos dizer assim, dentro das próprias, digamos assim, dentro das religiões, dos mundos, dentro das pessoas boas, dos bem, dito entre aspas, do bem, pessoas do bem, ainda existe muita mentira, muita maldade, muito egoísmo. Então ela vai ter que ter depois um novo despertar. Ela mudou de nível, de um nível lá negativo para um nível, digamos, positivo. Mas ela vê que está nesse nível 1 positivo, ele tem muita coisa também de ruim ainda ali. Então ela vai ter que evoluir mais, ela vai ter novos despertares de consciência. Então é assim, gente. Então eu li na gnose que é assim. Então uma coisa que eu aprendi e faz sentido, basta você raciocinar e refletir que faz sentido isso. Basicamente todo mundo, quando nasce, ele não tem a sua essência. Para começar, não é desperto assim. Não é, são muito raros, muito raríssimo casos de pessoas que nascem com sua consciência desperta, que nascem lúcidos, que se lembram do que quando era neném, que se lembra do dia que nasceu, se lembra, enfim, é raro acontecer. Eu lembro desse aí que eu falei, a primeira coisa que eu disse na minha vida, essa imagem da última existência, mas é só isso que eu lembro. Muitas coisas quando eu era neném, eu não lembro. Eu não lembro de mamar, eu não lembro de enfim, muitas coisas que eu não lembro. Só lembro das coisas principais que mais assim, que me marcaram. Então, todos praticamente nascem inconscientes, nascem sem consciência desperta. Ou um pouquinho só, depende da pessoa, em caso raro, com alguma parte. Eu, no caso, uma coisa pequenininha, desperta, eu tive quando eu nasci. Então, digamos, então 97% praticamente 3% só de todo mundo que nasce tem digamos assim, sua parte livre, livre do ego. Nós somos, 90, nós somos praticamente 97% de ego. Todo mundo assim. Tem uns mais, uns menos, mas a pessoa mais boa do mundo, ela tem só 3% de consciência livre e às vezes desperta. Então, além de. Então imagina, você tem consciência, todo mundo, o mais santo que tem, o mais bonzinho que tem aqui na Terra, ele tem só 3% de essência ou de consciência livre. Livre. Então todos têm 3% de consciência livre. Mas não desperta, ainda está adormecida. É preciso despertar esses 3% de consciência. Ou seja, até um processo de liberar mais consciência. Liberar a consciência é uma coisa, despertar é outra. Então muitas vezes as pessoas acham que confundem o despertar com liberar. Às vezes liberou essa coisa com sua essência, tipo assim, vamos supor, é a pessoa muito negativa, a pessoa muita maldade, comete muito, faz muito, né, muito egoísta. E aí acaba sendo menos egoísta, começa a se policiar mais, né, a tentar ser pessoa mais boa. Então ela está liberando, ela liberou, digamos, uma parte da sua essência. Mas despertar é outra coisa. Para despertar a consciência, você tem que sair consciente em astral. Você tem que ter essas experiências conscientes em astral para ter mais consciência desperta. E fundamentalmente você tem que meditar. Meditar, mas não é só pensar, fazer uma prática de concentração. Você tem que realmente alcançar o vazio iluminador, o estado búdica, de Buda. Então só quando você alcança o estado de Buda, ou seja, quando não há mais nenhum pensamento, quando a sua mente não interfere mais em nada em ti, é quando se desperta a consciência. Então só se desperta a sua consciência livre depois que consegue alcançar o vazio iluminador, o estado búdico. É aquilo mesmo de você fazer meditação
Então assim, a consciência, ela chega na dimensão de Deus, vamos dizer assim, na sexta dimensão. E quem sai em corpo astral, ele vai para a quinta dimensão, que é o mundo do umbral, enfim, o mundo da quinta dimensão. E quem alcança o despertar mesmo da consciência, ela chega à sexta dimensão, que é a dimensão de Deus, lá onde não existe nada de mente. Não é possível, até, inclusive, quem tem essa experiência lá de despertar mesmo, despertar real da consciência mesmo, ela não consegue explicar em palavras, ela não consegue dizer, não tem como definir isso, não tem como explicar, como falar para que a mente entenda. Ela pode ter até uma ideia. Eu tenho uma ideia de como isso deve ser, mas eu nunca vivenciei e nunca experimentei. Mas eu consigo compreender. Porque eu não sei. Talvez eu tenha vivido isso, já tenha experimentado em outras existências e está lá na minha memória, com inconsciente, né? Que falta de eu despertar e ter de novo essa lembrança, essa memória de como que é lá do outro lado, na sexta dimensão. Entende? Então, o despertar da consciência, ele não é uma coisa assim única, é uma vez só. Ele é gradativo, gradual. Então tem pessoas que têm mais consciência, mais porcentagem de consciência desperta, tem outras que têm menos consciência desperta. Então essa coisa é muito relativa, muito assim, como se diz, há infinitas possibilidades. Então a primeira coisa que tem que fazer, você que faz, que acontece, é liberar a sua essência. No caso que eu disse, no exemplo que eu falei do quem nasceu no mundo do crime, né? Que nasceu lá com os pais criminosos, que aprendeu que tudo que roubar, que tudo que é errado é certo. Então, quando ela se dá conta, né, de tudo que ela aprendeu é errado, então ela tem digamos, um despertar, mas um despertar tipo assim, de liberar, ele liberou a sua essência que estava inconsciente e aprisionada nessa ideia de roubar, matar, mentir, enfim, do crime. Então ela para de cometer crime. Ela para de mentir, para de roubar, enfim, para de cometer crime. Então ela está liberando a sua essência, a sua consciência. E aí então ela tem um processo longo ainda para despertar mais, para liberar mais consciência e até chegar ao ponto de despertar consciência. Então, despertar consciência é algo muito além do que as pessoas falam aí nas mídias, entendeu? Então é algo assim que é muito particular e individual de cada um, lógico, e só quem despertou mesmo sabe que é despertar a consciência. E isso eu digo, você obrigatoriamente tem que se lembrar, quando você desperta a consciência de verdade, você tem que se lembrar desse momento que você, quando sua consciência acordou mesmo, lá no mundo da sexta dimensão, mundo onde a mente não está. Se você tem essa lembrança de lá, então você realmente é desperto. Entende? Não como nós aqui, como eu, como todo mundo aqui acha que é desperto. E eu falei isso que eu sou desperto porque eu, baseado no que as pessoas falam. Então, se uma pessoa que teve uma experiência astral, ou se deu conta que estava, né, no casamento errado, enfim, se deu conta de que toda a sua vida é uma ilusão, sem ter nenhuma experiência assim de vida, né, transcendental, acha que despertou, desculpa, mas falta muito ainda para tu despertar a consciência ainda, assim como eu, como para mim. Porque eu tenho uma lembrança do último segundo da última vida, tá? E que sem demais. Nada, é só isso que eu lembro, um segundo só. O que aconteceu depois de que eu morri e entre a vida e a morte, eu não lembro de nada. Então, que consciência desperta eu tenho? Se eu não lembro de nada o que aconteceu entre a vida após a morte, né? Entre a vida e a morte. E experiência de desdobramento astral consciente, né? O máximo que eu tive foi uma experiência de psíquica, aquela coisa de paralisia do sono, né?
Você acorda e você está acordado e não, em vez, não se consegue se mexer. Você se dá conta que você não consegue sair se mexer, fazer nada. Falar, então aí dá medo, né? Mesmo sabendo que isso não é perigoso, é um passo para sair do corpo astral. Mesmo tendo consciência, né, aprendido isso na escola, né, na gnose, que isso é natural, eu tive medo. Então, o que adianta? Então, não sou desperto, verdade, na realidade. Se eu não consigo dominar meu corpo em astral, então não tem assim nada, muita coisa desperta não. Então, que adianta lembrar da última da morte, né? Da última, um segundo da última vida. Se eu não tenho nenhuma faculdade, não tenho nem minha intuição é muito desenvolvida, né? Que adianta? Então, na realidade, né, baseado nos conhecimentos que eu tenho e coisas que eu entendo, comparado com o que as pessoas falam de despertar a consciência, eu sou mais esperto que elas. Mas e aí? Mas se ela tem. Isso que eu às vezes não consigo entender e compreender. Tem pessoas que veem mortos, que veem espíritos, pessoas que saem à vontade, em corpo astral, lá no mundo do sonho. Tem gente até que experimentou mesmo a vida após morte, chegou a experimentar mesmo lá o mundo da sexta dimensão, despertou mesmo sua consciência. E às vezes parece que eu compreendo coisas melhor que elas. Entendo? Como é que se explica isso? Por que eu que não tenho essa faculdade, não tenho esse domínio, às vezes entendo melhor uma coisa que outras que têm? Não sei dizer. Bom, espero que tenha ficado claro aí essa ideia de consciência desperta aqui. O despertar consciência não é a coisa assim, eu despertei consciência. Falar como eu estou falando aqui, como se fala. É algo muito além do que as palavras, do que a sua própria mente entende. Para começar, a sua mente nunca vai entender o que é estar com consciência realmente desperta. Está além da sua mente. Isso. Bom, obrigado por ouvir.